E vamos falar agora um pouco sobre monarquia, conservadorismo, mimimismos e outras coisas que acontecem no nosso país hoje em dia. E nada melhor que ter Bruno Garchagen para falar sobre isso, um grande defensor de algumas dessas bandeiras. Menos do mimimi. Falando em mimimi, queria fazer uma propaganda gratuita minha, obviamente. O meu blog no Extras, no Jornal Extra, site do Jornal Extra, chama-se justamente Sem Mimimi, então procurem lá, botem no Google Bruno Garchagen Sem Mimimi, vocês vão lá pro meu blog. Esse é o momento de discussão política em que muita gente está descobrindo coisas que desconheciam completamente, obviamente estão descobrindo, né? E tem pessoas que já sabiam o que determinadas coisas significavam mais ou menos, mas não foram estudar o que era. E aí reforçam esse tipo de confusão. O conservadorismo é uma delas. Tem um livro que vai ser publicado, faz parte da campanha da editora Arcádia, chama-se O Elogio do Conservadorismo, que é uma coletânea de textos do João Camilo de Oliveira Torres. A maior parte desses textos ele fala de conservadorismo e fala da concepção brasileira do que é conservadorismo. Num dos textos ele faz uma distinção muito apropriada do que o conservadorismo não é. Por exemplo, conservadorismo não é imobilismo, não é ser reacionário, não é ser revolucionário, não é ser conservantista, que é aquela figura que quer conservar tudo, independente se é bom ou ruim. O conservador não é isso. O conservador não é tradicionalista e o conservador não é um católico. Pode ser que um católico seja conservador? Pode. Pode ser que um conservador seja católico? Pode. Mas isso não quer dizer que para ser católico você tem que ser um conservador. Um conservador pode ser um tradicionalista? Pode, mas não necessariamente tem que ser. Aliás, você pode ter conservadores ateus, inclusive. O Michael Oakeshott não era especialmente um ateu, mas era um filósofo político que tinha uma visão bastante crítica com relação à religião, né? Embora ele reconhecesse a religião como um elemento fundamental para a vida em sociedade. Então, ser conservador não é ser isso, né? O ser conservador, você tem, claro, esse vínculo com as coisas permanentes, você tem e essas coisas permanentes é preciso também fazer uma reflexão sobre isso, porque parece que as coisas permanentes, elas são permanentes o tempo inteiro. Tem coisas que são muito importantes, é por isso que elas sobrevivem. Elas são permanentes por causa disso. E geralmente se trata de coisas permanentes quando se fala em transcendente, né? Não de matéria, né? Porque falar de coisas permanentes quando se fala de matéria pode ser até uma coisa um tanto contraditória. Mas o conservador ele está muito vinculado e preocupado com o presente, não com o passado nem com o futuro, né? Então, por isso que o conservador ele tem um apego, ele tem um vínculo especial com o passado, porque é o passado que serve como bússola, né? É o passado que orienta o presente para que aquelas coisas boas que foram construídas na vida em sociedade possam ser lapidadas, as coisas ruins possam ser descartadas no todo ou em parte, né? O conservador não é um revolucionário, ele não tem esse ímpeto por destruir, achando que a destruição levará necessariamente a uma criação de algo novo e virtuoso, né? Isso não acontece. Aliás, historicamente, todos os grupos políticos que tentaram defender esse tipo de fundamento, né, como proposição de uma política pragmática ou como reflexão filosófica ou política, quer dizer, foi um caminho pavimentado para tragédias de todo tipo, né? Então, o que eu vejo muito, assim, gente dizendo que é conservador ou acusando o outro, né, ou elogiando o outro de ser conservador, baseado em achismos e em coisas equivocadas, o que é pior do que isso, né? Então, o que eu recomendo vivamente no meu texto sobre a monarquia, tem uma pequena passagem sobre a existência, né? Apenas registro e explico um pouco que nós tivemos sim uma tradição conservadora e liberal clássica no Brasil do século XIX. Nós tivemos políticos que de fato implementaram um programa conservador com influências externas, mas essas influências já eram filtradas por esses homens na hora de falar e na hora de propor soluções políticas, né? Então isso é muito possível. Você tem no plano não da política prática, mas do plano intelectual, um pensador como João Camilo de Oliveira Torres, que também se utilizou dessas influências externas para
lapidar um conservadorismo brasileiro baseado nessa tradição do passado. Eu posso sugerir, né, para essas pessoas que têm o mínimo interesse sobre o que é o conservadorismo, ler os livros de conservadores brasileiros, conservadores estrangeiros, se tiver interesse de ler, né? Dos estrangeiros, tem vários. Eu poderia citar o Roger Scruton, que eu traduzi o livro para a editora Record, Como Ser um Conservador. A Realizações publicou O que é Conservadorismo. Eu escrevi um texto de apresentação para esse livro e eu explico o que é o conservadorismo britânico. Tem vários outros autores conservadores britânicos, tem o grande autor americano, que é o Russell Kirk, tem jornalistas, enfim, ingleses, que não são exatamente filósofos políticos, mas que tem um trabalho nessa área conservadora também. O Charles Moore trabalhou durante muito tempo no Telegraph como editor, é um jornalista conservador, publicou no ano passado o segundo volume da biografia da Thatcher, da Margaret Thatcher, uma biografia autorizada, e então ele teve acesso a todos os documentos e tal, e não é a geografia, é uma biografia muito séria, muito rigorosa. Está escrevendo agora o terceiro volume. Do que a gente tem no Brasil, né, daquelas figuras que são qualificadas e se colocavam como conservadores, você tem livros como o do João Camilo de Oliveira Torres, Os Construtores do Império, que fala sobre os conservadores do Brasil. Tem aquela coleção que a editora 34 publicou, né, com vários nomes do século XIX. Tem alguns conservadores, tem o Bernardo Pereira de Vasconcelos, tem o Visconde de Cairu, então dá para selecionar ali esses autores. Tem o Elogio do Conservadorismo, que vai ser publicado, a campanha de financiamento coletivo foi completada com sucesso, então o livro vai ser publicado acho que em junho, já não lembro. E tem o livro do João Pereira Coutinho, Ideias Conservadoras, né, explicados a revolucionários e a reacionários. O título é muito bom porque já faz essa distinção. E tem autores, enfim, que se qualificam como conservadores brasileiros, que têm escritos aí e sabem, né, do que estão falando e são conservadores. Quer dizer, podem ser católicos também? Podem, não há uma contradição, né? Mas não é, você sendo católico, você não é necessariamente sendo um conservador. Porque para ser um conservador você tem que ter uma concepção de política que às vezes é divergente do que a Igreja Católica defende, né, em termos de doutrina social da Igreja e tal. Então uma coisa, você pode até tentar combinar essas duas coisas, como o João Camilo, que era católico, eu acho que conseguiu fazer de uma forma muito bem articulada, né, mas uma coisa não implica necessariamente a outra. Uma coisa que nós estávamos conversando antes da gravação, que eu acho que vai acontecer logo, é um processo de depuração intelectual para mostrar justamente para essas pessoas que estão descobrindo agora, para essas pessoas que estão no meio dessa confusão, o que é o conservadorismo e o que o conservadorismo não é. E isso vai ter que ser apontado naquelas pessoas que fazem essa confusão na imprensa, etc., e também em determinados políticos que são apontados como sendo conservadores e estão longe de serem conservadores. E eu estou usando como padrão para qualificá-los ou não qualificá-los de conservadores na nossa própria tradição conservadora brasileira. Qual a diferença, posso falar assim, entre ser de direita e ser conservador? Você vê uma onda política, obviamente, até cultural, né? Dizendo, bom, essa onda conservadora, essa onda da nova direita. Essas coisas não são a mesma coisa. E aí você mencionou agora essa questão da políticos que se confundem como conservadores, que são associados a uma ideia de direita, que são combativos em relação a supostamente esquerda, etc. Como você vê essa distinção? É possível? E completando outra pergunta, você já responde uma vez, qual o desafio de atualizar esse conservadorismo histórico brasileiro? Conservadorismo ser de direita. Eu nunca gostei muito, quer dizer, nunca gostei. Quando eu comecei a estudar o que é esquerda, o que é direita, eu não gosto muito dessa qualificação, porque eu acho que essa qualificação teórica ela tem muitas falhas e ela não consegue abranger. Primeiro, ela não consegue ser uma qualificação que resista, que seja aplicada de forma universal, né? Nem num país, porque em momentos históricos diferentes, quem você qualifica como direita ou esquerda pode ter havido uma mudança. E aí, se você fala de esquerda e direita, em vez de qualificar os grupos políticos tais quais são, como são conservadores, são socialistas, comunistas, você acaba criando uma confusão na própria história. Vou dar um exemplo concreto. No século XIX, em que essas categorias direita e esquerda não faziam parte do debate político, então vocês tinham os conservadores e os liberais, se você fosse qualificar, né, com os olhos de hoje a política da época, os conservadores eram à direita, os liberais eram à esquerda.
A esquerda do século XIX no Brasil eram os liberais clássicos. Hoje, os liberais, se estivessem na política, se houvesse um partido liberal no Congresso Nacional, iria ser acusado de extrema-direita, pela qualificação de hoje. Por isso que eu não gosto de usar isso. Na Inglaterra, as duas grandes forças políticas são o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Se na próxima eleição o UKIP, que é o Partido da Independência, vencer e se tornar a segunda força política junto com os conservadores, certamente, porque eles têm uma visão mais radical, o UKIP será considerado de direita e os conservadores que são à direita vão ter que ser deslocados para a esquerda. Isso não faz no menor sentido dentro do ambiente, dentro da política inglesa, isso não faz sentido dentro do Brasil. É por isso que eu não gosto disso. Toda vez que a pessoa fala direita, eu sei que é um esforço ao se qualificar de direita para se dizer, pronunciar publicamente que não é de esquerda. Mas eu também acho que eu não acho que esse seja o melhor caminho. Porque tem gente hoje que não é de esquerda, simplesmente não é de esquerda, não é conservador também e também não é liberal. Simplesmente não é de esquerda no panorama da política formal hoje. Mas eu não fico confortável em estar no mesmo grupo que essas pessoas. Porque essas pessoas não têm nada a ver comigo. Em termos de programa político, de pensar a sociedade, nada, zero. Passar uma imagem que eu tenho um vínculo com essa pessoa, em virtude de algumas ideias parecidas, de algumas agendas parecidas, eu não me sinto confortável. Por isso que eu prefiro qualificar ou me qualificar como sendo X ou Y do que colocar essas bandeiras de esquerda ou direita. No caso da atualização que você falou, eu acho que é um processo não só necessário como fundamental. Tanto do ponto de vista teórico, para que as faculdades, a academia possa estudar o fenômeno ou a ideia do conservadorismo de uma forma muito mais qualitativa do que tem sido feito até então. Eu acho que o único lugar hoje no Brasil que se estuda o conservadorismo brasileiro de uma forma adequada é a pós-graduação, que era o antigo IUPERJ, eu não lembro agora a sigla, depois a gente pode ver, você coloca lá no canal, que o professor Christian Lynch, no Rio de Janeiro, é o professor que tem uma obra acadêmica bastante profunda, falando dos conservadores e dos liberais brasileiros, e ele tem uma tese de doutorado chamada Momento Monarquiano, que se Deus quiser esse ano sai em livro, que ele fala desse grande embate político do século XIX entre os conservadores e liberais. Mas lá nessa pós-graduação, que é coordenada por ele, e o trabalho dele mostra isso, o conservadorismo brasileiro do século XIX, e João Camilo também um pouco tal, isso é tratado de forma adequada. Quais são os grandes desafios de hoje e como é que o conservador pensaria esses grandes debates de hoje? Sei lá, aborto, drogas, políticas públicas e tal. Isso precisa ser feito. Precisa ser feito antes até que haja a construção de uma via política formal do conservadorismo. Porque, como está essa confusão toda, eu temo que se construa um tipo de partido conservador ou uma força política conservadora sem ter ideia nenhuma. Eu acho que hoje não tem nada em termos de conservadorismo. Embora haja hoje em debate algumas bandeiras que podem ser qualificadas também como conservadoras, mas que não são só conservadoras. A própria desconfiança com relação à política, que é um fundamento do pensamento político conservador, eu não vejo um político ou um partido que defenda isso como um princípio. Não existe o sexismo na política. Não tem. Então, inserir de uma forma qualitativa uma atualização do pensamento conservador é uma dimensão. A outra é essa coisa de publicamente você apresentar para os interessados do conservadorismo o que é o conservadorismo e que forma, quais são os horizontes que o conservadorismo atualizado brasileiro, para onde ele caminha, para se estabelecer uma discussão para aprimorar essas ideias e para que isso depois influencie políticos que venham a se identificar como conservadores e um partido político genuinamente conservador. Se não começar daí, eu temo pelo futuro, porque será qualificado como conservador sem selo. Se é possível voltar à monarquia, hoje, neste momento do país, eu acho que a chance é 0,1%. Você é otimista. 0,1%. Na verdade, a questão da monarquia como uma via política realizável, possível e que dê para lutar politicamente por ela, assim.
Eu acho que, assim, esse 0,1% é porque esse 0,1% é porque o movimento monárquico brasileiro está crescendo muito, né, em virtude da internet, facilidade de comunicação, como foi o crescimento da escola austríaca, o liberalismo, o conservadorismo, etc. Né? Então tem crescido muito. O problema é que, para que essa possibilidade se tornasse fosse dado o próximo passo, que seria a convocação do plebiscito, precisa fazer um trabalho muito grande. O grupo que hoje defende a monarquia é muito pequeno, não tem força política alguma, Sim. mas está crescendo. Então você me pergunta hoje, há alguma viabilidade hoje de haver até uma discussão sobre plebiscito? Eu acho que hoje não. Mas eu acho que está se construindo um caminho para isso. Mas as sementes estão sendo plantadas São hoje. sementes plantadas hoje. Você vê, pessoas públicas, né, que não tinham até um passado recente, têm se manifestado a favor da monarquia de forma muito clara. Eu sou um exemplo. Com esse livro, eu viajei o país inteiro e sempre que eu dou entrevista eu falo da monarquia, elogio a monarquia, rede social e tudo. Esse livro é um livro monárquico como espírito simbólico, não tem dúvida disso, é uma grande crítica à República. O Paulo Eduardo Martins, que assumiu recentemente a cadeira na Câmara dos Deputados, é um monarquista declarado também, já tinha declarado em vários programas lá do comentário que ele fazia para a Rede Massa em Curitiba, no Paraná. E agora está como deputado? E agora está como deputado, então daqui a pouco ele vai fazer um discurso pedindo a volta à monarquia, não tenho dúvida disso. Não, e lembrando que já existiu um plebiscito. E não foi tanto tempo, Não foi tanto tempo assim, que era a opção entre parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia, que aí era presidencialismo. Na verdade, era um plebiscito com duas perguntas. Uma era república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Né? Então já teve, e não foi faz tanto tempo assim. Já teve, é recente. Se fizerem outra aí, acho que a monarquia leva de lavada. Olha, na época acho que foi 10%, né, que a monarquia conseguiu. A monarquia conseguiu 10% de um plebiscito, não tem ninguém defendendo a monarquia. Eu já sei que tem possibilidade de fazer uma defesa da monarquia muito mais refinada do ponto de vista político, social, né, da política, né, do marketing, dessa coisa, porque o que acontece às vezes o que eu percebo, né, com alguns monarquistas, esses pequenos nichos, são muito pouco atraentes politicamente. Assim, o discurso é muito pouco atraente por ignorância. Estou falando tanto do receptor e do monarquista que olha o público também em relação a ignorância. Parece que o monarquista, digo assim, um político parnasiano. Isso, perfeito. Porque o cara ele coloca uma velha, ele coloca toda uma glossa para falar com as pessoas. Você fala, filho, você não vai conseguir atingir o seu porteiro, cara, falando desse jeito. Você tem que defender a monarquia de uma forma popular, mais carismática, porque... mais pop, aí ó. Sim, pop, claro. Mas eu concordo. Essa bandeira não está aqui à toa. Não, o que você falou é isso que eu te perguntar para você. Quando você se declara monarquista, você transparece, agora fazendo elogio, um cara extremamente sensato, equilibrado. Cara, mas esse tipo de discussão aconteceu em 2008, quando o pessoal estava falando de escola austríaca. Como é que vai a escola austríaca? Vamos fazer que são monarquistas. Uma coisa... Nem todos, né? Mas essa discussão inicial, toda vez que inicia um processo de divulgação de ideias, isso acontece. E vai aparecer gente daqui a pouco fazendo quadrinho da monarquia, vai aparecer banda de rock da monarquia, heavy metal, isso vai aparecer, cara, eu não tenho dúvida disso. Assim, eu tenho uma simpatia pela monarquia muito grande, do ponto de vista de formas de poder. E fui aprender a olhar a monarquia do ponto de vista teórico, entendê-la também, assim, lendo coisas, por exemplo, um cara como você, entre outros, né, colegas nossos aí. E, assim, eu pessoalmente era bem mais anarquista, pessoalmente, os seus argumentos, quer dizer, a postura, acho que isso influencia muito. Mas assim, a monarquia tem essa coisa política, né, de como ele é um poder que não precisa de voto, ele olha para a sociedade de uma forma completamente diferente do sujeito que quer se eleger a cada 4 anos. É diferente. Quer dizer, a casa que a família real, a família imperial ocupa, é uma casa que funciona como uma coisa permanente. Para o político, a casa que ele ocupa quando ele é eleito é uma casa transitória. O sujeito destrói para poder se beneficiar daquilo. A gente está vendo esse negócio do petrolão, o que é? Um projeto de poder que se apropria, como sabe que aquilo é transitório, mas com essa expectativa de construir um poder, né, de usar o Estado como instrumento do partido,
de tornar aquilo permanente. Só que mesmo permanente, ele não é a coisa permanente do imperador, que quer cuidar daquilo, que cuida do país como se fosse sua própria casa. A Constituição Federal de 88 está cheia de mimimi, é uma desgraça. Aliás, o Nelson Jobim, uma vez, deu uma entrevista, acho que para o Roberto Dávila, já não lembro, e foi lhe perguntado por que os artigos nas leis brasileiras, né, os caputs e as coisas tinham tantas vírgulas, né? Isso para quem é estudante de direito como eu fui é uma desgraça, porque o português já é ruim para você entender aquilo, porque é vírgula, vírgula, vírgula é toda mal colocada, né? A vírgula na legislação brasileira é colocada como um pizzaiolo salpica orégano em cima da pizza, né? Caiu. Não foi, onde caiu, caiu. Mas ele explicou uma coisa interessante, que eu não sei se é verdade, mas vale como boldade, que é cada vírgula que a gente identificar numa lei é um grupo de interesse que conseguiu encaixar uma coisa dentro da lei. Então a vírgula era no fundo para poder encaixar aquilo que os grupos representa uma pausa, mas Então todas as comissões pelas quais uma lei tem que passar, e nesse percurso os grupos de interesses acabam, né, com interesse inclusive dentro do parlamento, né? Então, essa lei tá boa, mas vamos encaixar isso aqui. Aí bota um vírgula, bota isso aqui. Mas você acha que então que nasce na Constituição essa nossa esse momento atual em que qualquer coisa é um motivo para reclamação, para choro, para reclamações às vezes legítimas, às vezes nem um pouco legítimas? Eu acho que isso não nasce com a Constituição de 88. A Constituição de 88 potencializa e cria outras coisas. Acho que uma das coisas mais graves que a Constituição tem é elevar a ideia de concessão de direitos e soterrar a ideia de dever e responsabilidade. E isso tem consequências muito sérias. Porque, além de garantir muitos direitos na Constituição, o Estado assume o protagonismo de realização desses direitos, né? Seja na saúde, E o dever, né? Sim, o dever do Estado. A atribuição e o dever. E primeiro que a conta não fecha num país como o Brasil, né? Então isso é ineficiência que vai acontecer como resultado natural. Segundo, que é mais grave, é criar gerações de brasileiros achando que só tem direito. Se você cobra uma pessoa, olha, a sua responsabilidade é essa. Não, mas eu tenho direito perante a lei, não sei o quê. E em outros casos, não é o caso da Constituição, mas de leis outras, esse problema ele ganha um novo reforço porque o outro lado é tão ruim quanto aquela medida que se tentou consertar. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Você tem empresários que atuam de forma anti-empreendedora e anticapitalista, prejudicando o consumidor, já como até fundamento do negócio, o sujeito nem pensa nisso, né? E aí você tem o Código de Defesa do Consumidor garantindo uma série de direitos aos consumidores, né? Às vezes até como uma reação a esse ambiente de mercado, mas esse Código do Consumidor, ele não prejudica quem é bandido. Qual bandido que respeita a lei? Eu não conheço nenhum, mas o sujeito é bandido porque ele viola a lei, né? Então a legislação, no fundo, por melhor que sejam as boas intenções, melhores que sejam as boas intenções, ela acaba atrapalhando quem quer viver honestamente, né? Mas a Constituição de 88 tem essa coisa que para mim é muito séria, assim, muito séria. E vai para coisas assim esdrúxulas. Você vê lá que há uma promessa do Estado brasileiro de garantir o direito à saúde. Não é ao SUS, não é um plano de saúde, não é um tratamento de saúde. A Constituição nos garante a saúde. Então, quer dizer, se os nossos espectadores do YouTube adoecerem, pode entrar com ação contra o Estado brasileiro, porque ele já garantiu saúde. Tem uma discussão de garantir a felicidade? Não. O Cristóvão Buarque tentou propor uma emenda constitucional garantindo o direito à felicidade, o que é uma maluquice e uma corrupção da própria ideia que tem na Constituição americana, que é o direito de buscar a felicidade. Então você não pode ser atrapalhado se você quiser buscar a felicidade. Mas o Estado americano não está te garantindo o direito a ser feliz. O que o Cristóvão Buarque queria. Né? Deve ser para compensar todo o resto. Prezados, o futuro do país. Eu vou até me servir de novo.